pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje, 4 de setembro de 2020, estamos dando início ao terceiro encontro no estudo específico sobre a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos continuar, seguiremos a partir do artigo 86, onde nós paramos no último encontro. Parte especial, título 1 da Política de Atendimento, capítulo 1, disposições gerais. Eu especifiquei aqui do artigo 86 ao 94A como mera leitura. Então, eu gostaria muito que vocês, pelo menos, passassem o olho ali para que não sejam pegos de surpresa. Em que pese nesse trecho, e entendo que a lei ela é autoexplicativa, basta uma lida mesmo, por isso que eu deixei aqui como mera leitura. E aí falaremos um pouco sobre a fiscalização das entidades. Mas que entidades são essas? As entidades governamentais e não governamentais que trabalham, que de alguma forma recebem criança, que cuidam de criança, seja um abrigo de passagem. A forma de fiscalização dessas entidades. Nos concursos para carreiras policiais, eu não acredito muito em questão, mas como nesse meio aqui, né? Mas como o nosso propósito é estudar pormenorizada esta lei, vamos tratar um pouco aqui só para desencargo de consciência. Vejamos. O artigo 95 diz que as entidades governamentais e não governamentais, referidas no artigo 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar. Se você não deu uma lidinha, vamos lá dar uma olhada no que diz o artigo 90. Diz o seguinte: as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução dos programas de proteção socioeducativas destinados à criança e adolescente em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação, etc. Por isso que eu disse ali que basta uma leitura, né? Uma mera leitura no artigo, a gente já vai entender. Então, entidades, qualquer, seja ela governamental ou não governamental, que cuida de alguma forma da criança ou do adolescente, essas serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares. Claro que resguardadas as devidas proporções de cada um. Não é para tudo que será fiscalizado e que serão os três que fiscalizarão, correto? Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Ora, imaginemos que se a entidade é governamental, ela já recebe as verbas para sua manutenção do próprio governo, seja ele municipal, estadual, né, ou federal, normalmente municipal ou estadual. Se é uma entidade não governamental, ela pode ter parcerias com o poder público. Se tem parcerias com o poder público, por certo, ela também receberá dinheiro do poder público, logo deve prestar contas, certo? São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem a obrigação constante no 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou preposto. As entidades governamentais podem sofrer advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes, fechamento da unidade ou até interdição de programa. Senhores, por que o artigo diz... Tá complicado aí. Sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal. Ora, porque pode o responsável aqui cometer crimes distintos dos previstos aqui, infrações distintas das previstas, né, no próprio estatuto. Então, ele pode sofrer as responsabilidades cíveis ou criminal. Vai depender muito do caso concreto. Mas medidas que são aplicáveis às entidades não governamentais, caso ela descumpra as obrigações que constam lá no artigo 94, advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição de programa. Então, assim, como eu já venho sustentando para vocês desde o nosso primeiro encontro, esses artigos que tem inciso 1, 2, 3, 4,
A linha A, B, C, D. Isso, pessoal, isso é questão pronta. Eu posso muito bem fazer a questão do caput, colocar A, B, C, colocar tudo isso aqui e perguntar depois. Somente, eu poderia muito bem substituir aqui, ó, a A e C estão corretas, como A, B, C estão corretas, somente a D está errada, pronto, para arrebentar com a sua vida. No mundo não precisa mudar nada no artigo, é apenas pedir para você formalizar se realmente, ou vai colocar lá como última alternativa, todas estão corretas, como eu disse para vocês, né? Todas estão corretas, nós temos uma facilidade maior. Agora, o duro é quando é para a gente firmar que todas estão erradas, aí é mais difícil, certo? Então, marque lá o gaivotinho do lado desse artigo ali, porque é possível, é uma questão pronta. Fácil de cobrar, zero praticamente de recurso, porque é um artigo pronto, é só trabalhar ele aqui e colocar como questão. Maravilha? Continuando. Já as entidades não governamentais podem também sofrer advertência, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, como eu já falei anteriormente. As não governamentais podem ter vínculo com o Estado ou com o município. O Estado com E maiúsculo. Quando eu falar Estado com E maiúsculo, Estado, eu estou dizendo poder público, né? Pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a própria União. Ou pode que receba verba de qualquer outro ente aí federativo, né? Qualquer outro ente público, de qualquer forma. Se entrar qualquer valor público nesta entidade não governamental, ele deverá prestar as contas de forma correta, conforme prevê a legislação do direito administrativo. Ele pode ter a suspensão total ou parcial dos repasses de verbas públicas, ainda a interdição de unidades, suspensão de programas e a cassação do registro. Claro que, dentro desses aqui, deve ser analisado o caso concreto, né? Para chegar ao ponto de ter a cassação do registro, por certo que o ato, né, com certeza o ato cometido estará aí tipificado num crime quase com 100% de certeza. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados desta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Interessante que a própria lei, quando ela traz em caso de reiteradas infrações, então, já podemos entender que esse artigo aqui não vai ser na primeira infração. Talvez 1, 2, 3 advertências, aí começa a ser reiteradas, certo? Então, para chegar na suspensão, inclusive da suspensão das atividades. Se nós pensarmos que reiteradas, tem que ser mais de uma, correto? Então, imaginemos que ele sofreu 2 advertências. A partir da terceira aí já pode chegar na suspensão, correto? O parágrafo 2º diz que as pessoas jurídicas, direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizando o descumprimento dos princípios norteadores da atividade de proteção específica. Por certo que, se qualquer colaborador, se for uma entidade governamental, servidor, qualquer pessoa que esteja dentro dessas entidades, se ele causar dano a qualquer das crianças e dos adolescentes, ele tem a obrigação. O Código Civil já prevê lá aquele que causar dano a outra e tem o dever de repará-lo. Então, nessas circunstâncias aqui, seja qual for o dano, eles terão que reparar. Agora, é um crime que praticou contra a criança, vai responder conforme o estatuto ou, inclusive, aí, o Código Penal, a depender de qual foi o ato, né, ou o delito cometido. Correto? Sobre medidas protetivas, ou medidas de proteção, capítulo 1, disposições gerais. O artigo 98 trata das medidas de proteção à criança e ao adolescente. Elas são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Quais são essas? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Nós já vimos lá no início, se não me engano, dos primeiros artigos que nós comentamos, sobre a responsabilidade de todos, né? Todos,
Todos têm a responsabilidade de proteger o menor, proteger a criança. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, normalmente será aí aplicada as medidas de proteção. Por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável. Isso, lá na frente, tornará alguns tópicos aqui crime também. Em razão de sua conduta. Do artigo 99 ao 102, eu coloquei ali como mera leitura. Só que é importante que vocês leiam para que, quando eu voltar com o próximo artigo aqui, vocês tenham noção, porque normalmente a lei, ela trabalha. Ela permeia por vários artigos, tratando de um respectivo assunto. Então, por isso é importante nós lermos a lei na sua íntegra, na integralidade, para que a gente tenha a noção geral da norma. Isso facilitará para a resolução da prova. Agora aqui, senhores, eu gostaria de muita atenção dos senhores. Você que está com a apostilinha na mão, se quiser, pause o vídeo, leia primeiro isso aqui, para depois nós discorrermos juntos, e depois ler mais uma vez. Lê mais outra, lê mais 10 se necessário, porque ato infracional, a prática de ato infracional, é muito provável que nós teremos questão. Então, principalmente aí, polícia militar, de forma genérica aí pode inclusive cair aqui para a própria polícia civil, entendeu? Para as guardas municipais. Por quê? Porque vão se deparar com situações aí de prática de ato infracional por menor. Correto? Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Lá nos crimes, eu vou trabalhar de forma mais específica, porque o ato infracional é um ato análogo ao crime e à contravenção. Mas, Davi, o que é isso? Nos crimes, quando nós começarmos lá na parte específica dos crimes, nós vamos aprofundar um pouco mais, mas por hora entenda assim, o ato infracional é um ato análogo ao crime ou à contravenção. Poxa, mas por que, Davi? Mas o menor não mata? Sim. O menor não rouba? O menor não furta? O menor não estupra? Sim, sim. Agora, senhores, o crime praticado, imaginemos que ele matou alguém. O cidadão lá, o menor, 17 anos, através de disparo de arma de fogo, ceifou a vida do seu oponente lá. Ele cometeu o artigo 121? Sim, matar alguém, ele matou, quis matar, quis, doloso. É crime? Não, é um ato infracional. Por ele ser menor, resguardada toda a especificidade da lei específica, por ele ser uma pessoa em desenvolvimento, aplicar-se-á a ele o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí você vai falar assim, mas Davi, eu não concordo. Lembro do que eu já falei desde o início. Eu também não. Na minha opinião, deveria ser analisado o caso concreto. Nós temos que saber qual é a condição desse indivíduo de 17 anos, qual é a condição desse indivíduo de 16 anos, mas, infelizmente, ou felizmente também, não sei, não posso dizer que sou o dono da verdade, talvez, necessita um pouco mais de estudo para entender um pouco mais. Mas, para nós, o que importa é entender que o menor não comete crime nem contravenção, que o ato infracional é um ato análogo ao crime ou à contravenção. Ele pode sim, ele pode cometer o ato ilícito, ele pode cometer o crime, mas a solução para esse delito, ou seja, a forma de punir, não será através do Código Penal, no que é previsto no crime dos quais ou do qual ele venha cometer. Ele será responsabilizado por aquela conduta dentro do que prevê o Estatuto da Criança. Sabendo que, seja qual for a conduta, a pena máxima vai ser uma internação, uma pena máxima, na verdade eu não posso nem falar pena, mas a sanção que ele sofrerá do Estado será no máximo de 3 anos e no máximo a internação. Davi, mas se ele matou, poxa, ele vai ficar só 3 anos? Tá, ele vai ficar só 3 anos.
Se ele, pegando o exemplo que eu coloquei aqui, né? Quis matar, matou, 121, doloso, 3 anos no máximo de internação. Né? Pode sofrer outras sanções, multa, etc. Tá? Mas a sanção máxima, a penalidade máxima que ele sofrerá é uma internação no máximo de 3 anos. Certo, senhores? Dito isso, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Ou seja, reforçando o que eu acabei de falar, são penalmente inimputáveis. Ou seja, não podem sofrer a sanção penal os menores de 18 anos. Então, eles não sofrem as consequências do Código Penal brasileiro. Eles sofrem, se cometer qualquer delito, qualquer ato infracional, eles sofrem as consequências do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? São penalmente inimputáveis. O inimputável é aquele que não pode sofrer a sanção penal, certo? Isso aqui também, cuidado para não ter uma inversão aí na hora da prova e você acabar se confundindo, certo? O inimputável, aquele que não pode sofrer a sanção do Código Penal brasileiro aí. O parágrafo único diz que, para os efeitos desta lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Lembra quando eu comentei, inclusive eu citei a minha idade, inclusive, se eu não me engano, eu falei 11h58. Na verdade, era 23h58, vou corrigir. Agora, eu revendo as aulas e é natural a gente, né, falar como se fala no dia a dia, né? 11 da noite. Na verdade, 23h58. Data do fato, data do acontecido. Voltando lá ao exemplo, ou seja, se ele iria iria completar os 18 anos amanhã, dia 5 de setembro. E hoje, às 23h58, ele matou alguém, ele desferiu o tiro que levou à morte o seu oponente, não importa. Data do fato foi hoje, então ele ainda responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Maravilha? Feito a devida correção, então, e até estava preocupado com isso, porque não pega bem. Mas, com certeza, todos entenderam. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Por favor, prestem atenção nisso. Volto lá na apostilinha no artigo 101. Vai lá. Vamos lá no artigo 101. Para que não haja dúvidas. A criança jamais será apreendida. A criança jamais será apreendida. Davi, a criança pode ser conduzida pela polícia? Pode. Ela pode ser conduzida. Imagine que nós pegamos lá o vaporzinho lá, furtando numa loja. Furtando a tiazinha. Catou a bolsa da tiazinha, quando ele dobra a esquina, ele cai no colo da guarda ou cai no colo da polícia. Aí você pega o vaporzinho, você deve conduzir ele para a delegacia? Sim. Né? Se não tiver delegacia específica da criança e do adolescente, delegacia normal, DP. Chegando lá, nós ainda vamos ver isso, a autoridade policial terá as suas responsabilidades e saberá como desenrolar. O que eu quero que vocês saibam aqui é que a criança ela pode ser conduzida, mas ela jamais será apreendida. Nunca. Quando chegar lá, o delegado vai reduzir a termo aquilo, né, os fatos que o policial ou que o guarda municipal narrar ali, boletim, etc, etc, e depois vai, de pronto, aplicar algumas medidas do 101 ou informar o Ministério Público, mas a criança, de qualquer forma, ela vai ser entregue para alguém, ou para os pais, ou para o próprio MP, ou em algum abrigo, etc, etc. Mas vamos lá. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Quais sejam?
Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas, etc. Esses são vários incisos. Mas dei uma lida, certo? A autoridade competente, a depender aqui, pode o delegado, a depender o juiz. Por quê? Imaginemos lá, trata-se de um pequeno delito, né? Um pequeno ato infracional cometido por essa criança. Ela não vai ficar apreendida. E pode também nem ser verdadeiro o ato infracional. Ele pode, foi ele que roubou, foi ele que furtou, aí fala, ele me roubou, daí chega lá, você não encontrou nada com ele, nem arma, nem nada. Aí ele furtou, você não encontrou nada, não tem prova suficiente, mas mesmo assim você conduziu a delegacia. Conduziu a delegacia, chega lá o delegado, a autoridade policial vai dizer, cara, mas... E aí, seu polícia? Não tem enquadramento. O que o delegado vai falar? O delegado vai chamar os pais e entregar o menor ali para os pais. Então, a depender do caso concreto. O que eu quero é que vocês vinculem que criança não será apreendida. Desde já. Isso vai ser importante para nós nos crimes lá. E daqui em diante nós vamos comentando, tracejando isso. Certo? E conecta o artigo 105 ao artigo 101 para que a gente não perca nada de graça. Reforcei aqui apenas 12 anos incompletos, em hipótese alguma serão apreendidas. Ou seja, a criança, em hipótese alguma, será apreendida. Cuidado com redação maldosa de questão, certo? Colocar a data lá, a idade. Preste atenção, porque até quando eu fiz a prova da OAB, teve a questão nossa quando eu fiz foi um mandado de segurança que caiu para mim. Eu sempre estudei direito administrativo, sempre dei aula disso por causa do direito de trânsito. E na questão ele trazia as datas, né, de forma escrita. É realmente para te confundir mesmo. Inclusive teve um colega que não prestou atenção nesse detalhe e entrou com ação ordinária quando na verdade era um mandado de segurança porque não tinha superado o prazo decadencial do MS de 120 dias. Acabou perdendo de graça, fundamentou 100% correto, mas endereçou a peça errada, qualificou a peça errada, né? E aí acabou tendo problema. Certo? Fixado isso, criança jamais será apreendida. Jamais. O máximo para elas é o que está previsto no artigo 101. Leia. Cansou? Leia de novo, viu, Ana Beatriz? Leia para você memorizar, para saber, para não cair em pegadinha do malandro aí. Outra observação. Para as crianças, deverá ser aplicado unicamente o previsto no artigo 101, independente do ato infracional cometido. Isso eu já tinha reforçado. Creio que vocês memorizaram e bem. O artigo 101, né, já trouxe aqui, nós já lemos, eu trouxe aqui apenas para ficar na sequência do material, certo? Mas já fizemos uma breve leitura e cabe vocês concluir aí de forma bem específica essa leitura para esgotar as possibilidades, caso venha uma questão, né, esgotar a possibilidade de você cair de graça. Considerando agora os direitos individuais, vamos lá. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada na autoridade judiciária competente. Como eu disse que jamais a criança será apreendida, notem que o artigo 106 já traz nenhum adolescente, ou seja, ele já não fala em criança, certo? Mas eu enfatizei que a criança ela pode até ser conduzida porque ela pode cometer os atos. Ela pode cometer um ato infracional. O que a maior sanção que ela vai sofrer é aquelas que estão lá relacionadas no artigo 101. Mais nada. Voltando ao 106, nenhum adolescente, jamais o adolescente será privado de sua liberdade, senão por estar cometendo um ato infracional e ser
né, sofrido o bote ali, ser pego na hora do fato, em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, é as duas únicas formas de restringir a liberdade da criança. Da criança e do adolescente também, né? O artigo 106 fala específico do adolescente, porque fala no caso da apreensão para ele sofrer as consequências. O que vocês têm que prestar atenção, o que nós temos que prestar atenção, principalmente quem, né, atua na área policial, se você não tiver certeza que realmente é uma situação de flagrância, tem que ter cuidado, porque uma condução errônea ali, errada, pode inclusive trazer responsabilidades para você que conduziu erroneamente um adolescente sem este estar em flagrante ou não ter nenhuma ordem escrita contra ele, certo? O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Isso aqui o Código Penal traz a mesma coisa. O preso tem direito, né, de reconhecer quem foi os responsáveis da sua prisão e, do mesmo modo, ele deve ser informado dos direitos. Na prática, os colegas sabem que nem é assim, né? É que a gente vê lá, o senhor está preso em nome da lei, só em filme americano, né? Mas em todo o boletim está lá, foi informado dos seus direitos. Nós sabemos e já conversamos isso, que nem tudo é no ipsis literis ali, na prática a teoria é outra, né? Mas a ideia é que a gente melhore sempre. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente, à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Foi apreendido o menor? Incontinenti, o mais rápido possível, o quanto antes deve ser comunicado ao juiz, à família, né, ou quem ele indicar. Também é um artigo que cabe questão. Cuidado com isso. Sendo apreendido, o menor foi lá, pego em flagrante, foi conduzido para a delegacia. A autoridade policial deve, o quanto antes, informar a autoridade judiciária. Claro, pessoal, o quanto antes é depois de feitas as formalidades legais que deve ser feito no caso da apreensão do menor aqui. Certo? Examinar-se-á, desde logo, e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. De quem é essa responsabilidade? Quando eu disse que se você conduzir o menor para a delegacia sem este ter cometido um ato infracional, né, ou sem ter uma ordem legal, nesse caso, você enquadraria aqui e você terá as responsabilidades lá na frente, nos crimes. Se já está lá o adolescente, né, apreendido e a autoridade policial, o delegado de polícia, ao examinar os fatos, entender que é possível a liberação, de imediato deve ser liberado. Com muita certeza e com muita segurança, o dia que vocês estiverem na ativa e acontecer um fato desse, vocês lembrarão que eu falei. Vai acontecer o seguinte: você estará na delegacia escrevendo e ele já está indo aí, falou, polícia, tchau, estou indo embora. Vai acontecer. Né? É o que a lei garante ao adolescente. É possível a internação do adolescente antes mesmo da sentença? Nós sabemos que ele só pode ser apreendido em flagrante, terceira ou quarta vez que eu estou repetindo isso, certo? Vocês não vão perder. Em flagrante, né? Ser pego no ato, né, no cometimento do ato infracional ou por ordem judicial devidamente fundamentada. Ele vai sofrer o devido processo legal, né? Nós já sabemos, tem um prazo para que isso seja cumprido, que esse prazo pode ser prorrogável. Mas a pergunta é, antes da condenação, né, ou não posso dizer condenação, mas antes dele sofrer a sanção da lei, ele pode ser
pode ser já determinado pelo juiz a internação dele? O que vocês acham? Como se fosse uma prisão preventiva. Ele pode ser apreendido ali, vamos dizer assim, apenas didaticamente falando, ele pode ser apreendido de forma preventiva? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, Ana? Está na dúvida? Você está na dúvida? Sim, mas eu quero te chamar a atenção, o prazo, sim, no máximo 45 dias. Gaivotinha, nesse artigo 108, ele é extremamente importante. Certo? A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Beleza, senhores? Vamos fechar esse bloco. Voltamos na sequência. Até mais.